A linguista britânica Bence Wall realizou um estudo publicado em 1998, no qual traça algumas características da aquisição da língua de sinais por faixa etária. Porém, é necessário destacar que estas etapas não são rígidas, podem haver algumas variações. Segundo essa autora, a criança surda no início da aquisição da língua também balbucia. Porém, como ela não tem o feedback auditivo, esse balbucio oral vai diminuindo e o balbucio gestual se desenvolve. Nessa fase, a criança produz gestos independentes e passa a copiar sinais dos pais. A partir dos 9 meses até por volta de 1 ano de idade, a criança passa a apontar para si mesma, para outras pessoas e para objetos do ambiente. Por volta de 1 ano e 5 meses, a criança começa a executar os primeiros sinais, porém, ainda aplica um determinado sinal para se referir a um vasto conjunto de coisas, sem especificar itens próprios. Por exemplo, ela pode executar o sinal de cachorro para se referir a qualquer animal. Tais generalizações podem ser identificadas também nas crianças ouvintes dessa faixa etária. Com cerca de 1 ano e 6 meses até mais ou menos 1 ano e 11 meses, a criança surda passa a apontar para outras pessoas. Nessa etapa, a criança surda também passa a utilizar verbos, mas ainda sem derivações. Além disso, a criança também começa as primeiras combinações de 2 sinais com uma certa ordem semântica. Seriam as suas primeiras sentenças. Aos 2 anos, aparece o uso de referentes pronominais e o apontamento para referentes específicos, mas ainda não realiza o apontamento para a terceira pessoa. Por volta dos 2 anos e 5 meses, a criança passa a executar o apontamento para a primeira, segunda e terceira pessoa. É também nessa fase que a criança começa a utilizar verbos com concordância, porém, ainda apresenta algumas inadequações. Nessa etapa, a criança também já consegue distinguir nomes e verbos. Aos 3 anos de idade, a criança já consegue fazer uso da inflexão verbal por movimento, ou seja, a criança já consegue expressar o mesmo sinal em suas diferentes formas, utilizando singular, plural, nomes e adjetivos, que é a flexão nominal, e os verbos nos diferentes modos, tempos e pessoas, que seria a flexão verbal. Portanto, a criança passa a usar a concordância verbal e usa corretamente os classificadores, com referência a objetos presentes no ambiente. Aos 3 anos e meio, mais ou menos, a criança surda começa a apresentar adequação dos compostos, ou seja, consegue executar sinais formados a partir da combinação do movimento das mãos com um determinado formato, ou seja, com uma determinada configuração de mão em determinado lugar. Porém, ainda não consegue um padrão fonológico adulto. Aos 4 anos, a criança não estabelece de forma competente a relação entre a localização e o referente, mas aos 4 anos e 11 meses ela já consegue estabelecer um controle no uso e na manutenção de local abstrato. Com 5 anos de idade, a criança passa a ter o domínio da morfologia da língua, ou seja, ela já consegue dominar a estrutura interna dos sinais e as regras que determinam a sua formação.
Dos 6 aos 10 anos de idade, há um desenvolvimento das habilidades narrativas, com uma vasta utilização de classificadores e verbos espaciais. Já a pesquisadora brasileira Ronice Miller de Quadros, com base em estudos na língua de sinais americana e em pesquisas realizadas por ela mesma, apresenta basicamente 4 períodos da aquisição da língua de sinais brasileira. É o período pré-linguístico, o estágio de um sinal, o estágio das primeiras combinações e o estágio das múltiplas combinações. O período pré-linguístico se estabelece do nascimento até a aquisição do primeiro sinal articulado dentro de um padrão adulto. A autora, com referência no estudo realizado por Petito e Marantetti em 1991, demonstra que o balbucio ocorre em todos os bebês, sejam surdos ou ouvintes. Porém, o balbucio oral produzido pelas crianças surdas ocorre até um determinado período, quando as vocalizações são interrompidas e ocorre um desenvolvimento do balbucio na sua modalidade espaço-visual. Destaca ainda que nos bebês surdos ocorrem 2 formas de balbucio manual, o balbucio silábico e a gesticulação. O balbucio silábico apresenta combinações que fazem parte do sistema fonético das línguas de sinais, e a gesticulação não apresenta organização interna. O estágio de um sinal se inicia por volta dos 12 meses de idade até aproximadamente 2 anos. A apontação, que se desenvolve do balbucio gestual quando ainda não tinha um caráter linguístico, passa a assumir uma forma eminentemente linguística. Porém, os estudos apontam que as primeiras produções na língua de sinais americana, nessa fase, incluem formas congeladas da produção adulta, ou seja, são os sinais não flexionáveis, como por exemplo, mother, mãe, na língua de sinais americana. Esse período é marcado pelo uso dos 10 primeiros sinais e significativo desenvolvimento do vocabulário. O estágio das primeiras combinações. As primeiras combinações surgem por volta dos 2 anos. Os estudos realizados apontam que a ordem usada pelas crianças surdas durante esse estágio é sujeito-verbo, verbo-objeto, ou ainda num período posterior, sujeito, verbo, objeto. Aqui começa também o uso do sistema pronominal, mas ainda de uma forma inconsistente, com a incorporação dos indicadores e a ordem das palavras. Nesse estágio, percebeu-se que os padrões de aquisição das crianças surdas é bastante próximo ao das crianças ouvintes. Belugi e Klima, em 1979, inicialmente consideravam que a aquisição do sistema pronominal pela criança surda seria mais fácil, pois os pronomes eu, tu, na língua de sinais americana, são indicados por meio da apontação para si mesmo ou para o outro. Porém, o resultado foi surpreendente quando perceberam que ocorrem erros de reversão pronominal, assim como ocorre com os ouvintes. Estágio das múltiplas combinações. Esse estágio ocorre por volta dos 2 anos e meio. Nesse período ocorre um fenômeno denominado explosão de vocabulário. Os estudos apontam que nesse período começa a ocorrer
as distinções derivacionais, por exemplo, a diferenciação entre cadeira e sentar. Além disso, as crianças começam a usar formas idiosincráticas para diferenciar nomes e verbos. É importante perceber que com 3 anos de idade as crianças surdas já começam a usar o sistema pronominal para referenciar entidades não presentes no contexto, mas elas ainda apresentam alguns erros. Já o domínio completo dos recursos morfológicos da língua é adquirido por volta dos 5 anos de idade. Por fim, cabe uma reflexão sobre a língua de sinais e sua aquisição por crianças surdas. Se a língua de sinais é organizada no cérebro da mesma forma que as línguas orais, então as línguas de sinais são línguas naturais. Se as línguas de sinais são línguas naturais, então o seu aprendizado tem um período crítico, que é um período ideal para a aquisição da linguagem, sendo que após esse período a aquisição é deficiente e, dependendo do caso, até impossível, segundo Lenenberg, 1974. Se as línguas de sinais têm um período crítico, então as crianças surdas estão iniciando tarde o seu aprendizado. Portanto, considerando os estudos realizados com crianças surdas, filhas de pais surdos, sinalizadores da língua de sinais, é possível identificar que o processo de aquisição dos aspectos relacionados à sintaxe espacial envolva aspectos universais.